Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta liturgia vespertina do terceiro domingo do tempo comum. Jesus, no Evangelho, comparece na sinagoga, como era o seu costume, para ouvir e proclamar a palavra de Deus, celebrando a sua fé em comunidade. O Evangelho hoje, com esta introdução do evangelista Lucas, muitos tentaram escrever a respeito dos acontecimentos que se deram entre nós, muitos que foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Também eu resolvi, ó Teófilo, descrever esses fatos para realçar os sinais deixados por Jesus. É assim que Lucas começa o seu Evangelho. É assim que no seu Evangelho ele prossegue em Atos dos Apóstolos. Se no Evangelho Lucas descreve o tempo da existência temporal de Jesus aqui nessa história, em Atos dos Apóstolos ele descreve a igreja que está nascendo, como fruto do Evangelho vivo que se fez presente nessa história, que é o próprio Cristo que marcou a vida das nossas primeiras comunidades, iluminadas pelo testemunho daquele que veio entregar a sua vida pela nossa salvação. Nós já sabemos das mensagens que esse Evangelho nos traz e como que essas mensagens nos ajudam. Primeiro, que o evangelista Lucas descreve: conforme estava acostumado, Jesus foi à sinagoga para as orações. É o costume. Eu gosto muito de recordar o ensinamento de uma freira carmelita da Divina Providência, Irmã Madalena. Ela dizia assim: a nossa oração não pode ser uma rotina, mas precisa ser um hábito. A gente precisa ter o hábito da oração, sem confundir o hábito de rezar com uma oração simplesmente rotineira, mas habituar. Jesus estava habituado a frequentar a sinagoga. Jesus estava habituado a entrar em longos colóquios com o Pai, noite adentro em oração. A leitura da palavra proferida é como nos dias de hoje, que nós reunidos escutamos a leitura bíblica. Na época só estava escrito, é claro, o Antigo Testamento. Em hebraico, o povo compreendia mais era o aramaico, que era uma língua mais popular. Então, quem fazia a leitura em hebraico precisava fazer a explicação em aramaico. Portanto, assim que Jesus terminou de fazer a leitura, não tinha novidade nenhuma até ali. Todos ficaram olhos fitos nele para ouvir a explicação, porque do hebraico eles pouco entendiam. Mas agora que ele ia fazer como que a tradução para o aramaico, que é um hebraico mais popular, então eles estavam de olhos fitos em Jesus. Só que ao invés de simplesmente traduzir o texto para o aramaico, Jesus disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Exatamente aquela promessa messiânica, que a presença do Messias iria operar os sinais que estavam descritos ali. E Jesus então mostra que está concretizada em sua pessoa essa promessa messiânica. Nós ouvimos na primeira leitura do texto de Neemias, como que o sacerdote Esdras, ele ocupou um lugar num tablado de madeira para poder apresentar a leitura da palavra de Deus. E aquela leitura da palavra de Deus foi contagiando os corações. Todos ficaram comovidos e começaram a chorar de emoção. Aí tanto o governador Neemias quanto o sacerdote Esdras orientou o povo: vocês não precisam ficar entristecidos, voltem para suas casas, comam carnes gordas e bebidas doces e repartam com os que não têm, porque a alegria do Senhor
é a vossa força. Não é isso que a gente fala na despedida da missa? O diácono ou o padre? Ide em paz, que a alegria do Senhor seja a vossa força. É o que está descrito no livro de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus vem para clarear a nossa consciência, iluminar a nossa vida e nos encher de alegria. Essa palavra de Deus é que contagiou o coração de tantos irmãos e irmãs nossos ao longo da história da igreja e, é claro, nos nossos dias também. E uma jovem religiosa, carmelita, Teresinha de Lisieux, encantada com a palavra de Deus, ela que era tão frágil na sua saúde, ingressou tão jovem, adolescente ainda no mosteiro carmelita, ela ficava na sua oração dizendo: eu não consigo, como os grandes santos, ter iniciativas grandiosas. Eu sou tão frágil na minha estrutura. Eu vou fazer então o abandono e a confiança. Foi assim que nasceu a pequena via, o pequeno caminho do abandono nas mãos de Deus e na confiança total na misericórdia do Senhor. Depois ela ficou pensando: que papel eu posso ocupar nesse corpo místico de Jesus? Ao ler o texto que foi proclamado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 ao 30, onde descreve a imagem da igreja como um corpo que tem muitos membros, e os membros são diferentes, mas são igualmente importantes. Ela ali com a Bíblia na mão, meditando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e pensando qual é o meu papel nessa igreja corpo místico de Jesus. Ela falou: já descobri, todo corpo tem um coração, e no coração da igreja eu serei o amor. É muito linda essa experiência mística de Santa Teresinha do Menino Jesus. No coração da igreja eu serei o amor. Tem um hino, a tua igreja é um corpo. Eu vou pedir os animadores do cântico para nos ajudar, que a gente pode, assentados mesmo, interiorizar essa mensagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 30, que está nessa canção.